Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui. Segunda-feira, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nessa segunda-feira, nós estamos no mês de outubro. A nossa conversa aqui tem sido uma conversa abençoadora. Nós temos conversado sobre a reforma protestante e temos aprendido muitas coisas interessantes. Hoje nós vamos fechar aquele que é o quinto pilar das 95 teses que Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, 31 de outubro de 1517. Aliás, está chegando o dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro. Eu vou fazer uma surpresa aí para você, dia 31, tá bom? Quem aí quer uma surpresa? Se tiver bastante gente querendo uma surpresa aí, uma bênção e tudo mais, diz assim, eu quero uma bênção, quero uma surpresa. Então, se muita gente quiser, muita gente comentar aqui, aí no dia 31 a gente vai ter aí uma oportunidade interessante para vocês. Mas, antes de nós falarmos aqui sobre aquele que fecha os 5 pilares da Reforma Protestante, os 5 solas, eu quero dizer para você se inscrever no nosso canal. Você chegou aqui agora? Todo o nosso conteúdo aqui, você vai sempre ver embaixo que tem um link para uma playlist. Se você quiser, você pode ver e rever tudo o que nós estamos conversando aqui ao longo do mês. Você vai lá na playlist e assiste tudo. Tem mês aqui que tem 20, 21, 22 programas de um único tema. Você se aprofunda, você aprende. Então, faz isso, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que nós estamos realizando. Nessa segunda-feira, eu já desejo para você aqui uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e nós vamos falar hoje sobre Soli Deo Glória. Soli Deo Glória. Isso é, somente a Deus a glória, a Ele a glória, para todo sempre. Amém. E aí você deve estar perguntando, bom, pastor, já falou aí sobre a suficiência das Escrituras, somente Cristo como mediador e salvador, somente a graça que pode nos dar aquilo que nós não poderíamos comprar. Já falamos aqui sobre esses aspectos importantes, somente as Escrituras, a autoridade das Escrituras. E agora, só lhe deu glória. Parece tudo muito implícito no que diz respeito aos aspectos da salvação. E quando nós falamos só lhe deu glória, somente a Deus a glória, eu gosto sempre de remontar um pouco aqui do que a gente até conversou aqui. Eu já gravei outros conteúdos para esse assunto de hoje. A gente tem falado muito sobre a Reforma Protestante nos ambientes que nós transitamos. Aí eu gosto sempre de falar o seguinte, olha, quando pensar no Soli Deo Glória, você precisa pensar além de um ato de adoração a Deus. O que é preciso pensar aqui quando Martinho Lutero ele vai levantar o Soli Deo Glória como um dos pilares das suas 95 teses? Você precisa entender o cenário constitutivo dessa contrariedade de Lutero. A contrariedade de Lutero aqui está sob o ponto de vista da seguinte questão. Na verdade, duas questões aqui. Você pode até anotar aí. Autoridade e soberania. Autoridade e soberania. Quando nós pensamos em Soli Deo Glória, na verdade, o pilar que vai exalar, expressar, explanar
e propagar a ideia do seguinte: olha, é Deus quem possui a autoridade. Mais do que isso, é Deus quem possui toda a autoridade. É Deus quem possui soberania. Mais do que isso, é Deus que possui toda a soberania. Soberania divina. É o ser todo poderoso. É o ser de soberania plena, que decide sobre todos os aspectos da história da humanidade. Então, só lhe deu glória é evidenciação dessa ideia. Agora, por que isso? Por que isso? O só lhe deu glória, na verdade, é Martinho Lutero, eu gosto de falar nessa expressão para você entender a ênfase. É Martinho Lutero gritando, ok? No sentido de ênfase. É Martinho Lutero gritando acerca da autoridade e soberania de Deus. Por que isso? Lembre-se, aqueles que estavam na elite eclesiástica da Igreja Romana, a Igreja medieval, a Igreja católica, eles, na verdade, impuseram não somente dogmas, crendices, superstições em relação a objetos, mas também eles criaram uma ideia de que a figura papal, por exemplo, era uma figura de centralidade e de poder, mediador, condutor, de autoridade e de soberania em relação ao povo, em relação aos fiéis. Então, veja, uma pessoa que lhe oferece, aqui não vamos levar em conta se aquilo que era oferecido como recurso pela elite eclesiástica era certo ou errado. Quero que você entenda aqui. Lógico que nós já entendemos tudo que eles ofereciam como barganha para as questões da fé, como adereço, como relíquias, como santos, estátuas. Tudo isso é óbvio, está tudo errado. A gente já vai falar um pouco sobre isso também. Mas imagina que quem pode fornecer, entre aspas, essa solução detém o poder. Você está imaginando aí a figura do povo presa a esse cenário. Então, é a mesma coisa você estar faminto, você ter até dinheiro, você ter muita fome, mas você só encontra nas vias e nas mãos de uma pessoa a possibilidade de adquirir suprimento. Imagina. E aí acaba o suprimento, você tem dinheiro, vai lá, compra com quem pode oferecer. A necessidade apresentada é tão grande que eu só tenho esta via para poder adquirir. Quem me oferece está num patamar diferenciado. Bom, ninguém pode me oferecer isso? Então, aqui eu consigo encontrar isso? Então, olha só. E por que eu estou falando isso? Se a figura eclesiástica, da elite eclesiástica, se a figura papal, se a figura do sacerdote representa uma via única para sanar um problema relacionado ao mundo espiritual e que está em jogo a própria salvação dessas pessoas que foram doutrinadas acerca dessa necessidade. Você imagina em que nível esses homens estão? Eles são colocados como soberanos. E é importante dizer aqui que essas figuras de poder eclesiástico também manifestavam uma associação com o Estado. Se você quiser aprender mais sobre esse tema, vá na playlist Política e Fé, aqui do Acordando para o Propósito, para você aprender mais sobre essa ideia de separação do Estado e Igreja, para você compreender esses aspectos de maneira muito clara. Então, aqui eu não vou tomar muito tempo nisso para você entender aqui. Neste período da Igreja medieval, há ali um domínio para além do aspecto espiritual, eclesiástico.
há também os aspectos sociais e de governo, ok? Então, veja, essas figuras são figuras imponentes. Então, aqui cria-se verdadeiros deuses. E por que eu estou falando e enfatizando acerca dessas figuras da elite eclesiástica? Porque você já sabe, existem outros parâmetros de análise onde a idolatria tomava conta. Então, a gente já falou aqui sobre as indulgências, nós já falamos aqui sobre as relíquias e propriamente pelos santos. Então, você imagina imagens, esculturas, relíquias atribuídas a essas imagens, esculturas, ou a esses homens que fizeram, ou homens e mulheres que em dado momento tiveram assim a sua importância dentro do aspecto de missão terrena, mas que foram atribuídos a ele uma santidade, não que houvesse a possibilidade disso acontecer, mas daí todo o aspecto da idolatria. Então imagina, então o povo está preso a dogmas dos mais variados no sentido litúrgico, falta de acesso às escrituras, indulgências, relíquias, artigos santos e as figuras humanas com elevado grau de soberania terrena sobre essas pessoas. Logo, essas pessoas atribuíam a elas a soberania em todas as áreas de sua vida. E aí eu tenho um problema muito sério, porque esses mesmos que, em dado momento, na história da Igreja Católica, em dado momento, esses homens, quando vieram a óbito, na sequência se tornaram esses santos que eram vendidos posteriormente ou atribuídos a eles a ideia de canonização, a ideia de ser um santo e da ideia de que as pessoas ali precisavam se dobrar diante daquelas imagens e todo o restante aí de parte equivocada da doutrina da igreja medieval. Então, a figura de Deus, e aí principalmente os aspectos da autoridade e soberania, não eram afetados, porque eu sempre falo aqui para você, isso daqui, ninguém afeta Deus. O que há é uma deturpação e uma voz que causa ruído para aqueles que deveriam entender a soberania de Deus e o poderio de Deus. Então, esse é o aspecto do Soli Deo Glória. Então, já deu para você entender por que Soli Deo Glória, por esses aspectos. Nós não conversamos aqui sobre Zwinglio, foi um homem muito importante para a reforma protestante. E nós não conversamos propositalmente sobre Zwinglio, porque eu iria, em dado momento, citá-lo. Então, não trouxe aqui um programa só sobre Zwinglio, porque eu iria citá-lo em dado momento e iria fazer essa menção, porque Zwinglio é um homem muito importante para a história da reforma protestante. Aí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma fala de Zwinglio, onde ele vai demonstrar sua dificuldade de compreender o que acontecia na igreja medieval e aquilo que representava um desafio para o seu pastoreio, dentro desse aspecto que nós estamos conversando. Aí Zwinglio, ele diz assim, ó: chamo o meu rebanho para o mais longe possível, tanto quanto eu possa, de depositar esperança em qualquer ser criado, levando-o ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, seu unigênito. Vou repetir. Chamo o meu rebanho para o mais longe possível, tanto quanto eu possa, de depositar esperança em qualquer ser criado, levando-o ao Deus único e verdadeiro, ok? Ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, seu unigênito. Qual é a expressão de Zwinglio aqui através dessa frase? As pessoas estavam depositando literalmente confiança no ser humano. Confiança literalmente no homem, na figura humana. Isso passa pelos aspectos da idolatria. Para sanar isso,
para sanar isso, ou eu diria que na tentativa de sanar isso, porque talvez Lutero não imaginava o que iria causar essas 95 teses e esses 5 pilares. E aí, na busca para sanar isso, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Então, só lhe deu glória é muito mais do que uma expressão de adoração a Deus. Existe um contexto aqui, tentei expressar para você de uma maneira aqui bem leve, suave e compreensível para você. Lembrando, leve isso para sua vida. Somente a Deus a glória. Ele é o único e verdadeiro Deus. O Deus único e verdadeiro. Detentor de toda a autoridade, todo o poder e de toda a soberania. Lembrando, você que comentou aí, dia 31 tem uma surpresa aí para você que vai participar do Acordando para o Propósito, tá bom? Se você tiver com curiosidade, vá acompanhando diariamente. Até o dia 31 nós vamos finalizar. Aí no dia 31 também a gente anuncia qual o tema do mês de novembro aqui no Acordando para o Propósito. Aliás, você tem alguma dica de que temática podemos ter em 2025 no Acordando para o Propósito? 2025 que vai ser o melhor ano das nossas vidas. Você tem alguma temática aí que você quer ouvir aqui? Coloca nos comentários também. O comentário é o caminho para a gente interagir. Eu espero ver o seu comentário, tá bom? Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais essa semana que se inicia e principalmente agradecer a Deus porque Ele nos levantou, nos colocou de pé. Nós estamos aqui acordando para o propósito. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Pedimos a Ti, reivindicamos a Tua presença em nossas vidas, para que Tu venha nos dar uma semana onde o Teu Santo Espírito nos acompanhe, nos direcione, nos ensine e nos eleve à Tua presença e nos eleve ao cumprimento da Tua palavra. Nos dê uma semana abençoada, uma semana poderosa de respostas, uma semana, Senhor, onde nós possamos desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós terminamos o Acordando para o Propósito de hoje dizendo: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Você pode dizer aí do outro lado: somente a Deus a glória, somente a Deus a glória, tá bom? Forte abraço para você, eu te espero amanhã aqui no Acordando para o Propósito. Até mais.